Beleza, pessoal? Então tá. Então, né, eu sou o pastor Silvio, tá? E o professor da aula aqui na aula de matéria do Velho Testamento. Nessa parte, nós vamos ver os reis de Israel. Então, nós vamos, do Velho Testamento, nós não vamos ler tudo bacana, o que seria primordial, o que seria interessante. E se você quiser ficar inteirado mesmo desse assunto, da parte de reis, né, é você ler 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônicas. São esses 6 livros. Então, prepare-se para que eu vou mandar da próxima aula, a minha esposa vai mandar para você a ficha de leitura. Essa ficha de leitura, para quem já está conosco, já sabe do que eu estou falando, então você vai ler, né, esses 6 livros, bacana. Nós não vamos pegar e vamos percorrer, certo? O que vai falar dos principais reis. Tá? Eu não vou ler para vocês aqui os 6 livros, não tem nem como, não tem espaço de aula aqui para isso. Porém, né, o ideal seria mesmo isso. Mas a nossa aula aqui vai focar, né, na aprendizagem dos principais reis de Israel. Então a nossa aula é isso, tá bom? E vai ser de priori que você tenha suas anotações. Adriana, se você puder erguer um pouquinho o seu celular ou você sentar, aí fica melhor, né? Aí para focar um pouquinho o seu rosto, porque às vezes eu estou pegando só o pegando só a sua boca, só o nariz para isso, pegar o seu rosto eu não estou pegando, tá? Você pegar o seu celular, virar para cima ou você sentar, fica melhor. Então, o ideal é nós termos essa matéria, nós estudamos mesmo, né? Se eu não me engano, né, meu bem, fomos acho que 2 ou 3 semestres, né? Dessa matéria. Essa matéria foi uma matéria pesada. E eu dou graças a Deus que a gente teve essa matéria dessa maneira, tá certo? E não vai ser aqui, porque o nosso foco aqui vai ser os reis, tá certo? Então, nós vamos ver os reis. Mas antes de falar literalmente dos reis, nós vamos dar um remembro aí da Bíblia, tá certo? A Bíblia em si, a palavra de Deus, quando a gente fala é, a Bíblia, é, a Bíblia, a gente escreve, né, Bíblia, em português. A gente escreve a pronúncia do grego. É, porque a pronúncia do grego, Bíblia, na verdade, ela é o plural. A gente escreve em português, Bíblia, mas na verdade ela é o plural do grego. Porque o nosso português deriva grego e latim. Então, quando a gente fala Bíblia, nós estamos falando literalmente em grego. Porque Bíblia é o plural de livros. Plural de livros, seria livros. A gente, em português, seria livros. No caso, seria os livros. Então, a palavra em grego seria biblion, o livro. E no plural, os livros. Por isso que a gente fala Bíblia, que seria os livros. Então, é o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Salmos, o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de... Foi tudo juntado, ficou os livros. Por isso fala no grego, né? Bíblia, que quer dizer os livros. E para o português ficou Bíblia, certo? Então dá esse sentido. Por isso, para a gente poder ter esse entendimento, da onde que vem essa pronúncia? Então, nós literalmente falamos grego quando a gente fala Bíblia, tá certo? A gente fala e escreve literalmente a pronúncia do grego, né? Tá certo? Então, o livro em singular no grego é biblion, hobriblon, o livro. E plural do livro em grego é biblia, que a gente fala Bíblia aqui, né, no nosso português. Então,
ter um pouquinho disso para a gente poder entender. A Bíblia, ela é dividida, né, em Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho Testamento, vamos logo te descartar que por ser dividido e ter esse reconhecimento de velho, não quer dizer que tem menos valor, não quer dizer que é atrasado, não quer dizer que é algo para de não se estudar ou de não se estudar tanto. Não, na verdade, é tanto igual quanto um novo. Quando eu entrei na igreja, eu confesso, eu achava que o Velho Testamento não tinha necessidade, porque é velho, né? Porque é antigo, né? É uma coisa já do passado. E é tão atual, como se diz, né, naquela frase clichê, é tão atual quanto o jornal que ainda vai ser da semana que vem. Tá certo? Então, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. E vou dar algo assim bem rapidinho. Por quê? Porque para a gente poder pegar um pouquinho até a gente chegar nos reis, tá certo? Vamos dar um remember. Teve a criação, Deus fez a criação, Adão e Eva, pecado, aí depois Noé, aí depois ah, Abraão, aí depois vem Isaac, aí vem a, a, é, Jacó, aí vem os 12, nós já vimos isso aí vem o povo, aí foram pro Egito, do Egito, deserto, e lá no deserto, aí então as tribos, a formação, certo? Para a terra de Canaã. Então, você lembra? Bem rapidinho mesmo, eu estou fazendo com um compacto, tá? Bem rapidinho aqui, tá bom? Para ir para a terra de Canaã, aonde Deus tinha prometido que ali naquela terra iria expandir. Agora é possível colocar o mapa? Colocar o mapa da terra, por favor? A minha esposa vai colocar a terra. Isso, vamos ver se a gente consegue. Só para a gente entender agora um pouquinho, tá bom? Isso. Então tá. Esse é um mapa, e depois vai. Isso tudo só para lembrar vocês. Vai ficar gravado, tá bom? Você pode ter acesso. Isso, aumentado. Tá. Então, isso. Aí, isso, ótimo, para baixo, mais para baixo, ver se a gente consegue achar o Egito. Só pra gente. Isso. É isso. Então, literalmente ali aquele bracinho azulzinho no mapa do lado esquerdo, onde isso, aquele branquinho, onde o mousezinho branco tá, passa para outro mapa. Miss Kelly, você tá no isso, esse aí é o bracinho do Mar Vermelho, a pontinha de nada lá do Egito, vamos, a grosso modo. Então saiu dali, era para chegar lá no roxo, sobe lá no roxo. Isso, essa era a Terra. O mar Mediterrâneo, para quem fez o mapa, tá ficando claro agora. Viu como foi bom ter feito o mapa no semestre passado? Fica claro agora o que eu estou dizendo, um pouquinho de geografia bíblica, tá aí, né? Então aí é estabelecimento aonde era, então, para sair do Egito e chegar nessa terra aí. Voltando agora para o outro mapa, o mapa aí, esse, o mapinha de onde saiu o cursorzinho branco. Dá para dar uma aumentada? Isso. Isso. Aí, isso, olha lá, Egito. Olha lá, o Egito. Deu para entender bem. Olha os inimigos aí, vão subindo. Olha lá, Jerusalém, o Mar Morto, vai subindo. Damasco, o Mediterrâneo. Olha lá que legal. Olha, isso, o tempo de Salomão, vamos ver depois. Então já deu para dar uma ideiazinha do território aonde vai se passar a nossa história. Então, por que o mapa é bom? Porque a gente vai localizar, vai vivenciar, vai ter aonde aconteceu e essas terras, essas montanhas, esses rios, esses mares, essas estradas, elas estão lá até hoje, tá? Elas estão lá. Então, aonde aconteceu a história, tá lá até hoje. Tá certo? Tá certo que o Mar Morto tá um pouquinho menor, o Rio Jordão pode estar um pouquinho menor de água, mas tá lá. As cidades estão lá, ou a região está lá, tá certo? O povo judeu está lá, o Egito está lá.
Então, a história que nós vamos ver hoje, onde se passou todos os conflitos, as guerras, né? Todos os personagens principais, tá aí. Então, o mapa ele serve para isso aí. Então, aí é que Deus escolheu nesse local para viver, para sair daí o povo escolhido, para sair daí a Bíblia e para sair daí o Salvador. Desse lugarzinho de nada. E mais para frente nós vamos ver, nós temos um mapa mundi. Tem lá na frente, tem já daqueles slides lá na frente, tem como a gente mostrar já bem adiantar todos aqueles slides para a gente chegar no mapa mundi? Tem como? É bem aquele, tá bem lá no final, né? Eu quero mostrar como é pequeno esse lugar em relação ao mapa mundi. Para você, é isso, é esse aí, isso. Dá para ampliar? Se não tiver, se não der, não tem problema. Olha para você ver como é pequeno. Olha ali as entradas do mar. Olha aí, esse é o Oriente Médio, no meio do literal, isso, esse é o Oriente Médio, onde está o cursorzinho branco. É Nanico onde se passa a história que mudou o mundo. Se eu não me engano, é menor que o Sergipe, o estado de Sergipe. Tudo que nós vamos ver aqui o território até menor que o estado de Sergipe, para você ter uma ideia. Uma importância tal, uma disputa até hoje. Hoje lá Israel, Palestina, o Egito, todos querem acabar com Israel. 5, 6 inimigos de uma só vez que querem entrar de uma vez lá e os caras não conseguem entrar. Isso eu não vou entrar nesse assunto, mas para você ver. A história lá é tão viva, é tão forte, é de tão importância, e desse lugarzinho tão nanico, tão pequeno, e tem uma importância para a humanidade de milênios e para a eternidade, para você ter uma ideia, tá? Voltando lá no nosso, o outro mapa também mostra um pouquinho mais colorido, né? O de baixo. O mapa de baixo, o mapa que estava debaixo desse. Então, essa introdução de aula aqui, não, naquele lá, bem, naquele lá mesmo. Daquele que você estava, do mapa mundi. O de baixo, era só mostrar o de baixo. Vamos lá. Isso. Eu agora exatamente aí. Aí tá lá o Mar Vermelho, o bracinho. Aí você vê hoje a Síria, a Jordânia, o Iraque, eles amam Israel. Né? Eles amam Israel, que vivem querendo. Então a história tá aí, ó. O Mar Mediterrâneo tá lá até hoje, o Rio Eufrates. Então a Terra, só para a gente ter uma ideia, Josué, capítulo 1, eu vou ler para você. Josué, capítulo 1 e verso 4. Ninguém poderá. Josué, capítulo 1, verso 4. Desde o deserto do Líbano, que nós vimos ali, né, até o grande rio, o rio Eufrates. Olha o rio Eufrates, isso, o cursor, exatamente, meu bem, exato. Um desses dois bracinhos, azul, isso, aí. Então está escrito Iraque, aí, bem aí. Então, daí, faz um arco até chegar no Mediterrâneo. Faz um arco, atravessa um arco. Faz isso, o arco. Aí, toda essa terra, ó, dos heteus até o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. Isso, tudo isso daí, para o poente do sol, será o vosso limite. Então, quando Deus prometeu a terra, não era só aquele pedacinho roxo que nós vimos no primeiro mapa, era tudo isso. Tudo isso. E nós vamos ver depois o que aconteceu, tá? Então, eu estou só dando uma introdução aqui para a gente ver a importância dos reis, da história dos reis. Tá certo? Então tá. Obrigado, obrigado. Pode a gente ir. Então tá. Então, falamos um pouquinho do velho. Né? Temos uma compactada do velho.
do novo, a importância do novo. Porque o velho, ele falava a criação, falava a história do povo, a formação do povo, certo? Né? O local onde o povo ia viver, a Bíblia, e que viria o Messias. O novo, bem resumido, o Messias veio e o Messias voltará. Então eles se completam. O velho e o novo completam. Por isso a importância de estudarmos a Bíblia toda. E nós, pela sabedoria, Deus deu sabedoria aos homens de milênios atrás, né? De estudá-las, de estudarmos em partes, por nome de matérias, em pedacinho, para que haja mais facilidade de estudos. Tem pessoas que têm capacidade de estudar muito mais rápido, de adquirir conhecimento, né? Muito melhor do que a gente, sem dúvida alguma. Glória a Deus por isso, né? Nós vamos assim nesse passo do gado aqui. Então, mas é bom. De qualquer maneira, tem sido muito maravilhoso o jeito que nós temos estudado, temos aprendido. Então, essa é muito bacana a gente poder ter essa compreensão da importância do velho e a importância do novo, cada um com as suas importâncias, e os dois se completam, né? E eu quero ler para vocês também, Pedro, segundo Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1 e verso 21. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia. Então, a Bíblia, velho, novo, né? Ou os livros, tá? Lembrando, a pronúncia Bíblia são os livros, o plural do grego, né? Biblion, que é singular, livro. Sabendo que, primeiramente, isto, que nenhuma profecia, então a Bíblia toda é profecia, da Escritura, com E maiúsculo, profecia da Escritura, provém de particular elucidação. Quer dizer, não é uma coisa que alguém teve na cabeça, algo particular. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Quer dizer, a pessoa que quis, uma pessoa lá que quis. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, todo e qualquer Pedro, Mateus, Isaías, Paulo, Moisés que escreveu uma parte, todos eles, Davi ou qualquer outro, né? E foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1. Isso aqui depois eu vou passar para vocês, tá? Porque isso aqui é só uma introdução, depois a gente vai estar falando mais. Olha, é Romanos? Eu coloquei não, esse é outro. Tá bom. É, tá certo. Então, esse livro pode. Não tem livro mais criticado no mundo, porém, não tem livro mais lido no mundo. Não tem livro mais do Velho Testamento, do Novo, não tem em vários idiomas. Não tem. Não tem livro mais idiomas praticamente do que a Bíblia. Praticamente está em todos os idiomas. Alguém mais entrou? Ninguém mais entrou, né? Então tá bom. Então, tudo isso que nós vamos ver, então, relatado ao Velho Testamento, esses fatos históricos. Então, vamos lá. Tem alguns, eu não quero colocar muito aqui. Fatos históricos. Tem um fato histórico que muitos querem banalizar, que é historinha de criança, Arca de Noé. Arca de Noé. A Arca de Noé, quem quer banalizar, desfazer e criar um disparate, dizer que isso é uma coisa sem inventada, que não é de Deus, uma coisa simples, tudo bem. O governo da Turquia
o governo da Turquia, como não é cristão, é islâmico, vamos lembrar disso, há, há, há séculos, né, alguns arqueólogos conseguiram entrar lá, algum tempo atrás, mil os historiadores, e relataram que há um conjunto de madeira, né, do qual o formato dele bate o cálculo da arca. Mas desde então, o governo da Turquia não permite a entrada mais de estudantes, de cientistas, de historiadores, de arqueólogos, de pessoas de institutos, repórteres, ou qualquer outro nesse sentido para ir lá. Mas tem alguma coisa assim lá que está comprovado a existência disso. Outra coisa, que pelas medidas da arca e das escrituras, a, o comprimento da arca, a largura da arca e a altura da arca, elas são medidas padrões usadas até hoje nos grandes transatlânticos e nos grandes carregadores de containers que atravessam os grandes oceanos até hoje. Você sabia disso? Que a medida que eles usam, a medida vem da arca. Então, isso é um fato histórico, pronto. Até o ano de 1905, não se tinha uma prova de um rei chamado Sargão, e a Bíblia tem um fato histórico dele, do nome dele. Então, porque a Bíblia sempre teve os seus contras, desde quando a Bíblia é Bíblia, desde quando tem o ateísmo, né? Sempre teve, através dos séculos. E então, eles sempre tinham um argumento. Não tem nada de Sargon, não tem nada de Sargon comprovado, mas a Bíblia tem, então a Bíblia erra. No ano de 1905, nas escavações para cima do Líbano, do que é hoje o Líbano, acharam o templo de Sargon. Então, o Velho Testamento, ele traz fatos históricos verdadeiros, sem, sem nenhuma contestação. Ultimamente, estão fazendo buscas no fundo, alguma parte com os mesmos aparelhos que descem no fundo do mar, foram fazer as pesquisas no navio do Titanic. Estão fazendo pesquisas e tentando, e já acharam rodas dos carros de guerra, biga, que afundaram na noite da madrugada em que os egípcios perseguiram o povo de Deus no dia na noite da Páscoa. Você sabia disso? Israel está tentando negociar, faz há mais de 2 décadas, a permissão para continuar esses estudos, para ir lá e resgatar esse material. Que já tem fotos, tem. Eles já têm porque essas bigas, elas já estão bigas idênticas, já têm há séculos guardadas nos museus do Egito, né, e espalhados, né, na Inglaterra e na França, né, desse tipo de material. Então, esses fatos históricos já estão na Bíblia. Então, a Bíblia, né, então, se comprovam, gente. O que nós vamos estudar, o que você já estudou, o que você já ouviu do sermão, que envolve essas histórias, já tá certo? E tudo isso para comprovar a veracidade dos estudos, a veracidade da Bíblia. E o Velho Testamento, ele também traz o poder da criação, a soberania de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus. Ele traz tudo que acontece com o povo de Deus de uma forma de preservação, né, para que dele, o plano de Deus, saísse então o, o Messias
que nós cremos, o nosso Salvador, tá certo? Deuteronômio, só para gente ter uma ideia, veja aí. Tá. Deuteronômio. Isso, Deuteronômio. Deuteronômio 1:4. Deuteronômio. Isso. Não, nós já vimos isso, que a gente vai... Tá bom. Nós vamos também olhar nesse nossos estudos como se fosse um olhar de cima dos fatos. É como se os fatos estivessem acontecendo e nós tivéssemos o privilégio de ficar olhando de cima, tá certo? Então nós vamos dar um pequeno relato, só para lembrar da criação. Não vou bater muito, nós já vimos isso, mas faz parte dessa matéria, tá? E o capítulo 3 de Gênesis, aí então começa a história, mas nós não vamos estudar isso. Eu estou dizendo que nossos estudos de reis, ele tem início do pecado, até onde começa a parte aonde o povo saiu do Egito, né? O povo saiu do Egito, estava no deserto, Moisés era o líder, estava tudo bem. Aí então passaram-se os 40 anos, ali a eternidade, a criação, aquele dilúvio, Moisés, o deserto. Aí depois, no deserto, vem Moisés, né, venceu o alvará dele, morreu. Aí depois vai o Josué, que é o tempo de Josué. Depois vem o tempo do juiz, que nós tivemos nossa matéria aí do passado. Agora, depois do juiz, no livro de Samuel, que é aquele profeta que sua mãe chora por ele, ora por ele e tal. E ele fica sendo profeta, um tipo de sacerdote, governador, como se fosse até barra rei, né? Ele fica ali naquela situação, tá certo? Então, ali estava bem, estava tudo jóia, aquela situação. Mas eles ali não tinham uma pessoa identificada como um personagem celebridade, uma personificação de alguém maior, um ser humano maior que merecia honras, como os vizinhos, países vizinhos já tinham. Então, se você tem uma caneta na mão, se você é daqueles que anota alguma coisa, eu gostaria muito que você anotasse, e depois eu vou repetir, tá bom? Então eu digo para a próxima aula, eu vou repetir isso, que até do capítulo 3 de Gênesis, até o andar da carruagem com Samuel, era a teocracia. Era teocracia. Anote isso aí. Guarde bem essa palavra. A teocracia. Certo? A teocracia. Então, o que é teocracia? A teocracia estava lá na eternidade, na criação, na queda do homem, no dilúvio, porque Deus... O que é teocracia? Então, vamos devagar. Do grego, theo, do português, Deus, cracia, as ordens, as leis, ou seria o comando. Então, o governar de Deus, tá? De trás para frente. Teocracia, cracia, governo, leis, comando, ordem. Teo, de Deus. Então, no capítulo 3 de Gênesis, foi ali, depois da criação, a queda, o pecado, a organização, o dilúvio, a organização da nação, Abraão, o Egito, o que aconteceu no deserto, o povo em Canaã,
Então, era teocracia. Então, era Deus através dos seus servos, no caso ali, Abraão, Moisés, Josué, os juízes e Samuel. Mas o ser humano, né? O ser humano que é ser humano, você percebe aí que cada vez tem algo, um pedacinho por pedacinho, por pedacinho, por pedacinho, a história. Você vê que Deus, ele vai encaixando um pedacinho da história, ele como se fosse ali mostrando, fracionando um pedacinho, ele não vai colocando tudo, ele não joga um balde de água de uma vez, é como se Deus pegasse um copo de água e fosse tirando um pouco. Por quê? Porque para a gente ser mais fácil de estudar, mais fácil de conhecê-lo, mais fácil de compreender, mais fácil a gente poder ter isso daqui, tá certo? Então, aí depois de Juízes, vai lá, o próximo slide, por favor. Isso. Então começou o tempo do reino, do reinado, né? Quando o reinado, né, começou, antes do reinado era o Samuel, né? Era o Samuel que era o intercessor, era o Samuel que era o profeta, era o Samuel que conduzia o povo, era o Samuel o homem de Deus, era o Samuel que estava ali representando Deus para o povo. Então, Deus usando Samuel, teocracia. Mas ser humano, que é ser humano mesmo, né? Dizia, mas lá nos outros países, essa aqui do lado, aquele outro lá, eles têm uma pessoa que eles honram, e aquilo parece que une o povo, e aquilo parece que faz o povo ficar mais forte, e aquilo parece que faz o povo ter uma linha para seguir, e parece que é tão bonito, e parece que é tão cheio de pompa, e parece que é tão. Eles chamam aquelas pessoas de rei, eles chamam aquela pessoa de rei, sabe? Eles chamam aquela pessoa de rei. E aí, né? E aí? Bom, e aí aconteceu que eles começam de pedir um rei. Eles começam de pedir um rei, né? No capítulo de 1 Samuel. Então a gente vai dar uma entradinha, tá certo? Né? Então, no tempo de Samuel, o povo tinha direção de uma pessoa. Deus estava usando pessoa ali com ele, que ele escolhia, tá bom? Deus, ele, Deus não tinha a escolha de homens para que escolhesse. Era Deus que escolhia. Então vamos lá. Lembrando que o Novo Testamento, Deus se mostrava o poderoso, o majestoso, a santidade, o soberano. E no Novo Testamento, a gente vê algo de Deus, onde Deus vai atrás do homem, como diz, porque Deus amou o mundo, não é? Então, um amor de Deus pelas pessoas. Guarde bem isso que depois a gente vai trabalhar. Então, tá bom. Então, olhe lá, 1 Samuel, capítulo 8. Tá? Daniel, você está me assistindo, filho? Não estou vendo você? Tô assistindo sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8 e verso 1. Então, por isso que você precisa fazer a leitura. Porque a história é tão linda de Samuel, o começo, o porquê que ele chegou aqui, por que ele chegou nesse ponto, para você poder entender isso aqui, ó. Tendo Samuel envelhecido, olha, nós pulamos a vida todinha de Samuel, por isso que você precisa ler. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes
sobre Israel. E aí, tudo bem, tudo bem. Porém, olha lá, o primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Né? Antes se inclinaram à avareza, né? Cascaim, aceitaram subornos, né? E perverteram o direito. Quer dizer, eles não foram sábios, eles não foram direitos no que eles faziam, tá certo? Não tinham nada, né? Eles abusavam de autoridades, né? Então, não, né? No verso 4. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Falaram assim, então vamos falar o Samuel. E lhe disseram, vê, né? Já estás velho. É aquela pressãozinha, né? E teus filhos não andam pelos teus bons caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, né? Para que nos governe como tem todas as nações. Então você vê a influência, né, do mundo. Então isso era o que o povo queria. Olha como que, em vez deles pedirem, assim, ó, teus filhos não vão bem, unge outras pessoas aí, né? Ou você repreende os seus filhos, põe eles no caminho certo, né? Não. Vamos fazer igual que os outros fazem. Isso, isso é uma lição, né? Se tem coisa errada na igreja, vai fazer o que os outros fazem. Se tem alguma coisa errada na igreja, né? Em vez de procurar as coisas de Deus e fazer conforme as coisas de Deus, né? E, e aí? Né? Porém, essa palavra, né, não agradou a Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que governe sobre nós. Quer dizer, vai deixar a teocracia para ter um rei, né, a monarquia. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que não reinar sobre ele. Então Deus sentiu, Deus ficou triste. Deus falou, não, Samuel, fica tranquilo, né? Eles não estão te rejeitando, não, é a mim. Né? Então você vê aí que o reinado começou com algo entristecendo Deus. Não era o plano de Deus. Mas para Deus, para que as pessoas não falassem que Deus era um Deus que não dava opção, né? Aí então Deus permitiu, como se for tudo bem, eu me retiro, faz aquilo. Só que eu dou várias normas, regras que depois nós vamos ver, tá? Foi assim que começou. Olha assim, foi assim que começou aí o tempo do reinado, né, de Israel. Eles tirando Deus, tirando ali o que Deus levantava, né? Eles ao invés de conversar com Samuel, falaram assim, Samuel, uns e outros, tira esses, porque eles estão agindo mal. Não, vamos fazer igual os outros. Vamos ter o que eles têm, vamos fazer o que eles têm, né? E deu. Então vamos ver depois o que que deu. Eu não vou falar agora, que senão a gente vai ficar aqui, né? E é só uma introduçãozinha o que eu queria fazer aqui com vocês, tá certo? Então, aí esse ponto, nós até podemos terminar com o nosso subpontinho que está ali, ó, o Reino Unido. Começa o tempo do Reino Unido. Põe o cursor ali, ó, o branquinho ali no Reino Unido. Isso. Tem como aumentar um pouquinho? Se tiver, é só para destacar um pouquinho. Isso, é piscando ali. Isso, o Reino Unido. Então, começa aí o tempo do Reino Unido. Por quê? Porque depois, nos nossos estudos, tem um tempo
também do reino dividido. Meus queridos, a gente vai orar, nós vamos terminar aqui, tá bom? Então, se Deus assim permitir, na nossa próxima terça-feira, tá? Nós vamos aí sim deslanchar um pouquinho mais a introdução, para depois a gente, como diz assim, entrar de sola aí nos nossos estudos, tá bom? Agradeço muito aí a atenção de vocês, agradeço muito aí a obediência de vocês, isso, né?